Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar de cidades pequenas com grandes clubes. Antes vamos definir duas coisas, a primeira delas é o que é cidade pequena. Nesse vídeo, cidades pequenas são cidades com menos de 100 mil habitantes. E em segundo, grandes clubes. Nesse vídeo, grandes clubes são aqueles clubes que conseguiram ter um certo destaque no cenário nacional, como por exemplo conseguir chegar até a Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa primeira cidade fica em São Paulo, Mogi Mirim, e o clube que vamos falar aqui é o Mogi Mirim Esporte Clube. O Mogi Mirim é conhecido como Sapão, pois na região onde a cidade foi fundada, havia uma quantidade grande de brejos e muitos sapos. Daí, quando o clube surgiu, adotou o sapo como mascote. Seu primeiro grande título foi a Série A2 do Campeonato Paulista, ganhado no ano de 1985, o que permitiu que no ano seguinte, 1986, o clube participasse pela primeira vez da elite estadual. Naquele estadual, a equipe ficou na parte de baixo da tabela e não caiu por pouco. O grande destaque mesmo daquele paulistão foi o Internacional de Limeira, que foi o campeão daquele ano. Nas temporadas 92 e 93, em um elenco que tinha Rivaldo, Valber e Leto, a equipe apresentou um futebol tão bonito que ganhou o apelido de Carrossel Caipira, que foi uma alusão à seleção da Holanda, e a Holanda mesmo, que coisa de Países Baixos, da Copa de 1974. Pena que já no ano de 1994, a equipe foi rebaixada para a Série A2. Só que já em 1995, o Carrossel Caipira conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista novamente. Respeita o sapão, pô! Em 2001, o Mogi Mirim viveu uma odisseia na Série C, e por muito pouco não foi o campeão nacional. Depois de 3 fases, a equipe ficou em segundo no quadrangular final, atrás do Paulista de Jundiaí. Uma pena que 23 anos depois, esses dois promissores clubes do interior estariam abraçados no inferno da 5ª divisão. Poxa, estar na 4ª divisão brasileira já é um saco, com um monte de estádios sem condições e tal. Agora imagina estar na 5ª divisão paulista. F para essas duas grandes equipes que estão na sombra do fundo do poço. Igual o Flamenguinho, que é o time desgraçado. O Mogi Mirim nunca jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, porém no ano de 1995 foi terceiro colocado. Uma pena que naquele ano só subiam 2. Os que subiram foram o Atlético Paranaense em primeiro e o Coritiba em segundo. Enquanto isso, no Brasileiro Série A desse ano, estava lá meu Paraná em quarto, na primeira fase. Tem horas que eu odeio futebol. Até há algum tempo atrás, lembro do Mogi Mirim dando trabalho na Série A do Campeonato Paulista. Em 2013, por exemplo, a equipe chegou até as quartas, meteu 6-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, chegou até as semis e só perdeu para o Santos nos pênaltis. Lembrando que o Santos de 2013 era infinitamente melhor que o Santos desses últimos anos aí. Em 2015 começou a farra dos rebaixamentos, e o time caiu tanto e tão rápido que afundou além da Fossa das Marianas. 2015 rebaixado na Série B, 2016 rebaixado no Paulistão A1, 2017 rebaixado no Paulistão A2 e na Série C, 2018 rebaixado para a 4ª divisão paulista. Aí o time estabilizou, até porque não tinha mais para onde cair. Só que aí adicionaram a 5ª divisão em 2024 e adivinha o que aconteceu? Sapão rebaixado. A maior esperança pro Mogi Mirim não cair mais é que não inventem mais divisões, senão ferrou. Vamos para o Nordeste, no estado de Pernambuco, e não, eu não vou falar do Santa Cruz, até porque o clube está de férias. A cidade que vou falar aqui é Salgueiro, e o clube que vou falar aqui é o Salgueiro Atlético Clube, o SAC. Um de seus principais rivais é o Petrolina, sim, aquele clube que estará na Série D de 2024. Tá, mas o foco aqui é o Carcará do Sertão. O Carcará teve sua fundação no ano de 1972, nasceu como um clube amador e disputou alguns torneios amadores na década de 70. Porém, licenciou-se das atividades no final da década de 70 até o ano de 2005. 2005 veio a profissionalização do clube. Nesse ano veio também o título da Copa Pernambuco. Alguns anos depois, 2007, veio o título da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o clube venceu na final o 7 de setembro. O time estreou na Série C no ano de 2008 e já em 2010 fez história. Eliminou o Paysandu nas quartas com direito à vitória dentro da Curuzu. E com isso foi às semis, onde perdeu para o time que viria a ganhar a competição, o ABC.
Mas dane-se, o acesso veio e o Carcará ia jogar pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro em 2011. E Pernambuco ia ter vários representantes nessa competição. Teve Sport, Náutico, Salgueiro, Santa... Cadê o Santa Cruz em 2011? Ah tá, Série D. Infelizmente não foi a estreia que o Carcará queria. Acabou na penúltima colocação, atrás do falecido ou não, sei lá, Duque de Caxias. Triste foi o Salgueiro já emendar mais um rebaixamento em 2012, dessa vez para a Série D. E vejam só, o Cuiabá por pouco não cai para a Série D no lugar do Salgueiro. Será que se o Cuiabá caísse nesse ano, as coisas seriam diferentes? Será que se o Cuiabá caísse nesse ano, não teríamos Dourado amassando São Paulo, Santos e Internacional no ano de 2023? Dane-se, o Dourado é incaível a nível nacional. Vejam só, desde 2011, quando o clube entrou nesse mundo do cenário nacional, a equipe nunca caiu em nenhuma divisão. O Vasco, por exemplo, de 2011 pra cá caiu quantas vezes? 4, 5, sei lá, eu perdi as contas. 2013 o Carcará incorpora a Fênix e volta com tudo. Fica em quarto na Série D e consegue o acesso à Série C novamente. Além disso, fez uma campanha histórica na Copa do Brasil. Eliminou Boa Esporte, Vitória e Criciúma na competição, caindo somente nas oitavas para o Internacional. Por duas vezes o Carcará chegou nas quartas da Copa do Nordeste, em 2015 quando perdeu para o Vozão e em 2016 quando caiu para o Campinense. É mano, o mascote do Salgueiro é muito bonito, veja só como os Carcarás são bonitinhos. Pena que o site parou em 2019 e olha só contra quem foi o último jogo que o site do Carcará registrou. É sempre ele, um time, uma máquina. De 1915 até o ano de 2020, ou seja, por mais de 100 anos, apenas clubes de Recife venceram o campeonato pernambucano. Só que em 2020 veio o Salgueiro, e foi muito bem na primeira fase, eliminou os Afogados da Engazeira na semi, e na final derrotou adivinha quem? Ele mesmo, um time, uma máquina, o Santa Cruz. Para encerrar essa primeira parte, vamos falar de um clube centenário, mas que só recentemente começou a ter destaque no cenário nacional. Vamos para Minas Gerais, para a cidade de Tombos, onde o clube é a Tombense. Poxa, será que eu chamo Tombos de cidade ou de vilarejo? Porque menos de 8 mil pessoas é realmente muito pequeno. Apesar do clube ter sido fundado em 1914, ele passou a maior parte de sua história como um time amador. O Gavião Carcará só foi aparecer no cenário estadual no ano de 1999. Quando disputou a terceira divisão do Campeonato Mineiro. E sim, apesar do nome ser segunda divisão, na verdade é a terceira. As federações adoram fazer isso, confundir quem não é do estado. A Tombense venceu duas vezes essa competição, em 2002 e 2006. Em 2012, a equipe fica em segundo, atrás do Araxá no quadrangular final do módulo 2, e sobe pela primeira vez à elite estadual mineira. Daí pra frente começa a escalada da Tombense no cenário nacional. Em 2014 a Tombense joga pela primeira vez a Série D. Série D que tinha grandes clubes como o Brasiliense, Brasil de Pelotas, Campinense, Londrina, Ituano, Remo. Apesar de ser estreante, a equipe não sentiu a pressão. Foi líder de seu grupo na primeira fase e nas fases seguintes eliminou Metropolitano, Motoclube, Confiança e na final derrotou o Brasil de Pelotas. Poxa, que estreia inesquecível. Em 2020, a Tombense realiza o Estadual dos Sonhos. Acabou como líder na primeira fase, eliminou a Caldense na semifinal e infelizmente perderam a final para o Atlético Mineiro. Mas não faz mal, porque em 2021 a Tombense faz mais uma campanha impressionante, dessa vez na Série C. Na primeira fase, foi segundo colocado em seu grupo. Depois, na fase seguinte, liderou um grupo que tinha Novo Horizontino, Manaus e Ipiranga de Erechim. E foi para a final, disputar o título contra o Galo de Itu. No primeiro jogo até que foi equilibrado, mas no jogo da volta em Itu, o ituano honrou a fama de sua cidade e realizou uma grande vitória contra a Tombense, se tornando assim bicampeão da Série C. Bom galera, essa foi a parte 1, se vocês querem que eu lance logo a parte 2, então encham esse vídeo de like e até o próximo vídeo.